Muito bem, de volta aí com o nosso Jornal da 8, 9 horas e 9 minutos, 9 e 9. Eu desejo a você um excelente dia de sexta-feira, dia 11 de abril para você, viu? Bom, são 9 horas e 9 minutos, vocês já podem estar aí já visualizando através da nossa live no facebook.com/antena8fm e também lá na nossa página no YouTube, a atriz do Núcleo Artístico Atlântica, a Débora Donofrio, que vai bater um papo aqui sobre uma peça teatral que, segundo já tive colhendo aqui algumas informações, é você que escolhe o final da peça, viu, gente? Então a gente vai saber aí como é que a gente faz isso, né? E eu vou até fazer uma pergunta, viu, Fernando? Vou fazer até uma pergunta para Débora, é o seguinte, tá? Mas se eu falar, não, mata, e o outro fala, não, absolve, eu quero ver o que eles vão arrumar. Bom dia, Débora, seja bem-vinda aqui ao Jornal da 8, tá? Prazer recebê-la aqui. Bom dia, eu sou a Débora. Se um mandar matar e o outro mandar absolver, a gente vai pela maioria, porque vai pela maioria. É justo, entendeu? Nós somos uma democracia. Saiu bem. É o júri popular. É o júri popular, tá certo. O nosso esquema de votação é por plaquinha, entendeu? Então fica fácil da gente Fica observar. fácil de visualizar no palco, né? Tá certo. Débora, então vamos falar, então, é uma peça de teatro de experiência interativa, né? Onde o público que está assistindo interage junto com os atores. Isso? Queria que você contasse um pouquinho a respeito como é que funciona todo esse mecanismo. O Somos Todos Alvos, ele é como se fosse um programa de auditório. Então a gente tem apresentação, a gente tem bloco, a gente tem patrocinador. Mas daquele jeitinho bem teatral, bem lúdico, que a gente gosta de fazer. E sempre trazendo as hipocrisias da sociedade, né? Sim. Então a gente tem uma pesquisa intensa e profunda sobre o desaparecimento de pessoas. Foi isso que deu o start para essa peça. E a partir disso a gente começou a ver o que estava afligindo a sociedade mesmo, né? Então, qual que é o problema do celular, do jovem com o celular na mão, da pessoa com responsabilidade com o celular na mão? Sim. Jogo de aposta, amizade. A gente sabe, todo mundo aqui é proletariado, todo mundo sabe a dificuldade que é trabalhar, que é ter um patrão, às vezes sofrer um assédio dentro do trabalho. Então a gente está trazendo tudo isso que a própria sociedade que vai estar assistindo vai poder entender. Certo. A gente não descola da realidade e vai muito longe em problemas. Manuel Carlos, sabe? A gente tá aqui na realidade do povo da nossa cidade, dos nossos amigos, dos nossos colegas, as coisas que a gente vê acontecendo e a gente traz pra dentro da peça. E a ideia do público escolher o final é para que vocês possam refletir junto com a gente. Esse processo de criação de uma peça, de um espetáculo, é sempre muito intenso pros atores, sabe? Mesmo que a gente não escreva o texto, a gente aprofunda dentro daquele tema e a gente passa a entender tudo sobre ele. Quando a gente coloca o público para escolher o final, a gente dá um pouquinho desse gostinho do que foi estudar. Então, quando a gente fala, por exemplo, do desaparecimento de pessoas, e o público escolhe se ela desaparece ou não, se ela sobrevive ou não, e etc. Tudo que a gente sentiu nesse processo, tudo que a gente viu, que a gente descobriu, também fica um pouquinho em vocês, sabe? E a gente entende que a gente consegue tocar ainda mais. Dando essa possibilidade para vocês de participar. Além de ser muito legal, né? De ser uma nova experiência que muita gente nem ao teatro consegue ir. Por várias questões sociais e afins. Então, além de ir ao teatro, que é de graça, que é na praça, você ainda escolher o final, te faz se entender muito mais dentro daquela arte, sabe? Eu acho que dá a possibilidade das pessoas, até de quem sabe se interessar, de ir atrás, de fazer um teatro, sabe? E são assuntos abordados, quer dizer, os assuntos que traz na peça são assuntos do cotidiano, né? São todos os assuntos que nós que estamos ali no dia a dia, trabalho e tal, que vocês desenvolvem. Você até mencionou o Manuel Carlos, né? Que é as novelas são fantásticas, né? Mas é tudo aquela coisa linda, maravilhosa, aquele Rio de Janeiro lindo, maravilhoso, que na verdade lá atrás não é, né? Mas aí, beleza. E o nome da peça é Somos Todos Alvos, né? E quando é que vai ser essa peça? Eu posso aonde? ver aqui para poder ver certinho as datas, que dia que vai ser direitinho? Ó, a peça começa a circular agora esse final de semana.
E a gente colocou todas as apresentações desse final de semana mesmo, para Tá. que as pessoas possam escolher onde vai ficar melhor para elas poderem ir. Certo. Então, no dia 12 de abril, sábado, começa a estreia. Às 15 horas, lá no CRAS do Getuba, no Residencial Getuba, na rua Gabriel Fagundes da Rosa. E às 19 horas, a gente encerra o sábado na Praça do Caiçara, na rua Dr. Paul Harris, 1107 no centro. Ali a Praça do Caiçara, que todo mundo conhece, atrás do museu. Certo, ali atrás do museu, ali no centro no centro ali da cidade. Isso. Tá. Aí no domingo, a gente tem a primeira apresentação às 10 da manhã lá no Cid Tinga, na Avenida Mal Deodoro da Fonseca, 1155, Tá. no Tinga. Às 13 horas, na Praça do Travessão, na Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, 246. Maravilha. E às 19 horas a gente encerra com chave de ouro, diga-se de passagem, lá no Complexo do Camaroeiro. Lá no Mirante, Lá lá no no Mirante Mirante. do Camaroeiro, às 7 da noite. Sim, que aí... Tá. Pessoal que tá ouvindo, se quiserem ir nos outros lugares também, porque todo mundo que a gente conta quer ir no Mirante. Claro. Então, público no Travessão, por favor. E os assuntos, por exemplo, os assuntos são sempre tratados, é o mesmo assunto? Ou, por exemplo, você está dizendo lá, vamos pegar aqui, às 10 horas da manhã, lá no Tinga, vai se tratar de um assunto. Aí, às 3 horas da tarde, é no Travessão. Vai ser sempre o mesmo assunto, né? É uma peça bem curtinha, dá 30, 40 minutinhos, dependendo do público ali, Tá. tanto que o público fica Certo. envolvido. São 3 blocos. Então é bem rapidinho, são sempre os mesmos blocos. A gente até pensa, Tá. talvez, no futuro poder fazer Mudar. um jogo melhor de idades e de pessoas, mas por Tá. enquanto são os mesmos blocos, sempre igual. Ah, maravilha. Então quem for em uma, não perde nada por não ir na outra. e tal. Não perde nada. E se quiser ir em todas, Fique à melhor, vontade, porque vocês gostou vão amar. mesmo. Porque gostou. Porque Até o final muda. Exatamente, porque o final sempre muda, né? Aí que tá, o final sempre muda, né? Não é o único. Até traz como é que a gente fala? O interesse da pessoa poder voltar, né? Dizer, não, lá eles roubaram ou mataram, eu quero ver agora se eles vão absolver, né? Então volta lá, E aí curiosidade, né? E quem vota numa coisa e perde, E perde, fica né? revoltado. A gente fez um né? ensaio aberto. Essa peça já circulou, daqui a pouco a gente fala sobre Certo, isso, mas ela tá. já circulou uma vez. E a gente fez um ensaio aberto semana passada na Casa da Democracia. Tá, Que a Rose Teles convidou a gente. sim, tal. sim. E o pessoal fica revoltado, assim, como assim vocês deixaram isso acontecer, entendeu? Eu não queria. Eu não queria, né? Mas aí depois, quem sabe, no outro horário a gente volta. Fazer a gente mutirão, fazer todo mutirão, mundo né? votar. Tá certo. Bom, e a entrada, logicamente, isso é público, né? Ou seja, em praça pública, então não tem pagamento de ingresso, nada. É tudo gratuito. É só chegar, parar, assistir, né? E prestigiar. E você pode me dizer assim também quem é que faz parte aí do elenco? Eu dei uma olhada aqui, que são várias pessoas, né? Várias pessoas. Que estão aí no elenco, como o meu xará de sobrenome, o André Moraes, né? Enfim, tem você, a Débora, quem mais aqui? O Henrique Cardim, a Vitória Bortoluzzi, Isso. Bortoluzzi, O nome dela fica triste. o Artemis Marques Lima e a Laia, é isso? Yaya. Yaya? E tem a Minerva, que é a nossa diretora. E a Minerva, que é a diretora. Tá. E o Natan Sereio, que é a nossa apresentadora, né? Natan Sereio, que é Tá. a drag queen aqui na cidade, Certo. vai estar de Serena McQueen, a drag queen dele, Tá. que ele vai fazer a nossa apresentação. Perfeito, maravilha. E tudo isso, Débora, me diz uma coisa. Como é que vocês conseguem montar? Como é que vocês conseguem... Tem apoio? Quem são os seus apoiadores? O governo incentiva isso? Como é que está o governo municipal em relação a isso? Teatro, Fundac, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho. Tem ajuda do pessoal? Como é que está a situação? Eu vou começar do começo, pode ser? Para Pode, poder claro. fazer sentido a explicação, pra gente não ir e depois voltar. Tá. O grupo surge a partir da oficina da Fundac. Que assim, eu sou oficineira da Fundac, né? Eu dou aula, então Sim. eu puxo sardinha, mas pra mim é uma das
coisas mais interessantes que a gente tem dentro da cultura, que apesar de ser defasado sim, de estar com o valor da hora-aula diferente, muito abaixo da tabela de outros lugares, sim. Apesar de tudo isso, eu entendo que as crianças, as pessoas, os adultos, os idosos que têm a oportunidade de estar ali dentro, estão ganhando muito em ter isso na cidade. Entende? Tá. E o grupo surge disso. Olha que coisa linda. São pessoas que se encontraram numa oficina, que queriam fazer acontecer, que queriam fazer teatro na cidade de Caraguatatuba. E é isso, na cidade de Caraguatatuba. Não é ninguém querendo ficar famoso. É muito tipo, vamos trazer pra cá, vamos deixar o pessoal assistir. E o grupo surge disso, assim, dessa junção. E logo no comecinho, assim, o grupo tava falando, vamos tentar. A Paulo Gustavo abriu, que é uma lei de incentivo à cultura que vem de um dinheiro do governo federal, que repassa para os estados e municípios. Sim. Que foi uma lei emergencial que surgiu na pandemia. O grupo ganha, consegue entrar. E aí propõe de circular nas escolas. Dá muito certo. Pouquinho dinheiro, tá? Paulo Gustavo é baixinho, é valor baixo, quase não tem cachê, é mais para comprar material, pagar viagem, né? As idas até as escolas e tal. E nisso, percebe-se um entrosamento muito legal, percebe-se que a peça tem um valor tanto cultural como comercial muito grande. E pensa-se, bom, a partir disso a gente precisa ir atrás. Abre a PENAB no ano seguinte. Isso começou em dezembro de 2023, é super recente. Abre a PENAB de 2024, agora pro ano de 2025. Sim. O grupo escreve, e aí eu vou ter que dar os créditos pra Minerva e pra Vitória, que junto com... que aprenderam tudo com a nossa sonoplasta, que é a Jéssica Biasini. Elas escreveram um projeto incrível que passou em primeiro lugar na categoria que foi colocado. Maravilha. E pegou um dinheiro para poder circular o Somos Todos Alvos. Nisso a gente conseguiu contratar mais gente, conseguiu contratar contra-regragem, conseguiu contratar direção. E então, sim, a gente tem apoio, a gente não tá fazendo isso de graça, a gente ama a arte, mas a gente também precisa comer, né? A gente não paga conta de luz e água com sonho. Sim. Não é muito, não dá pra viver o ano inteiro, não dá pra comprar carros de luxo, mas dá pra gente pagar o aluguel. Mas dá pra trabalhar. E assim, a cidade colabora, sim, a Fundac faz tudo que pode. A questão é que não pode tanto, às vezes. E a gente enfrentou alguns problemas em relação à organização mesmo, porque a gente pediu carta para que a gente usasse os espaços públicos antes de enviar esse projeto. E por isso ele passou em primeiro. Sim. Porque ele foi muito bem feito. Tudo que foi pedido e até mais foi colocado. Então, se tinha... A gente vai dar oficina, né? Tinha autorização para dar oficina nos espaços públicos. Tinha autorização para apresentação, tinha tudo. Na hora do vamos ver, muda de gestão, confusão dentro dos setores públicos, a gente percebe que existe uma falha de comunicação, não sei bem o que acabou atrasando um pouco até mesmo a divulgação. A gente queria estar divulgando há muito mais tempo, a gente queria poder ter vindo aqui 1, 2 semanas atrás. Sim. Não um dia antes da apresentação, sabe? Mas infelizmente o que a gente conseguiu, inclusive algumas datas foram confirmadas essa semana. Tá. E a gente ensaiando loucamente, e é isso, sabe? Mas também eu não posso falar que eles são nossos inimigos, não é isso de forma alguma. A gente tá em conjunto, a gente vive num país que, infelizmente, a cultura não é tratada como deve ser tratada, que ainda é vista por muita gente como fútil. Quando a gente entende que uma peça que, assim, eu dou aula para crianças que falam sobre o jogo do Tigrinho. Que querem apostar, que querem com 6, 7 anos gastar dinheiro com isso, sabe? E aí eu entendo que quando eu levo pra uma praça pública uma história onde a pessoa se ferra e o público escolhe, então o público participa, eu entendo que isso influencia sim as pessoas, claro. Sabe? Então a gente batalha e vai continuar batalhando e nunca contra a Fundac ou o setor de cultura da cidade, mas sempre tentando fazer que a junção seja sempre harmoniosa, satisfatória, né? Harmoniosa, sempre satisfatória. Né? Tá. E vamos falar um pouquinho de as oficinas, né? Você trabalha nas oficinas, como você mesmo já disse que dá aula e tal. Como é que são esses projetos? Quem é que pode participar ou quem é que participa dessas oficinas? Eu sou oficineira tanto na Fundac, e aí é o meu contrato, que eu mandei meu projeto, eles aprovaram. Mas eu também sou oficineira pelo núcleo. Porque sempre que a gente escreve uma lei, aí é muito legal que os ouvintes possam entender isso, talvez um pouco, não sou a melhor pessoa para explicar, a gente tem pessoas muito mais qualificadas na cidade sobre isso, mas enfim...
Sempre que a gente escreve um projeto cultural e que a gente ganha dinheiro do governo para fazer arte, a gente nunca ganha para simplesmente suprir nosso ego. A gente ganha para incrementar na nossa sociedade, para fazer atividades que sejam relevantes para o nosso meio. E como contrapartida, além da apresentação desse espetáculo, que tem tudo que eu já falei, a gente também propôs oficinas. Então a gente teve uma oficina de vivência drag queen, que é muito importante para nossa cidade, que a gente não tá acostumado a ver essas coisas aqui. Muitas pessoas que vivem aqui nem sabem o que é, do que se trata. Então, enfim, foi uma oficina muito legal de 2 dias, com maquiagem, com roupa, com performance. A gente vai ter a oficina de Recicla Circo, do Ed, do Palhaço Ed, que é um palhaço que tá aí trabalhando há mais de 20 anos, que já itinerou com circo. Sim. E que faz a oficina dele, né, Recicla Circo, a partir de materiais recicláveis. Aí as crianças amam. É demais, assim, as crianças amam mesmo. Ele sempre deu aula na Fundac, os meus alunos falam que fizeram aula com ele. Eu já trabalhei com ele também, ele é um palhaço incrível, um profissional incrível. A gente tá dando oficina de dança Vogue, que também é uma dança mais... também é uma dança mais não, né? Que é uma dança que nasceu da comunidade LGBT, principalmente das mulheres trans e travestis. Sim. E que cada dia mais está sendo inserida na nossa sociedade. E o nosso professor é maravilhoso também. Eu não sou amiga íntima dele, mas eu acompanho ele na internet, eu sou fã demais. E tem as minhas oficinas de perna de pau, né? Que eu sou pernalta há mais de 3 anos. Eu trabalho com perna de pau em evento. Legal. Intervenções, também fiz a parada LGBT com a perna de pau. E aí a gente vai dar essas oficinas, né? A gente tá muito feliz de poder dar esse presente para a sociedade e ganhar para isso de volta. É muito demais, porque é isso. Eu tenho minhas pernas de pau para trabalhar, mas é isso, eu vou trabalhando com o que eu posso ali. Quando eu tenho a oportunidade de ensinar para as pessoas isso, e aí de ganhar para isso, e o núcleo conseguiu comprar pernas novas, lindas, assim, é muito satisfatório, a coisa mais gostosa de ver. A gente podendo fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta. Realmente. Sabe, bem feito, porque a gente se vira com o que dá, mas quando tem investimento, quando tem apoio, nossa... Daí a coisa desenvolve mais mesmo, nossa, né? é muito bonitinho. E essas oficinas estão localizadas aonde? Quem pode eu vou procurar, ter que abrir para você, tá bom? Porque são aí, muitas oficinas. Onde que você está, que a mãe ou o pai que tiver interesse de colocar o seu filho também, para aprender. O Recicla Circo... não precisa se inscrever, então é só chegar e fazer. A minha e a de Dança Vogue precisa se inscrever para que a gente possa organizar a quantidade de pessoas, né? Então, hoje, dia 11, isso. Hoje, dia 11 de abril, às 15 horas, no centro, no Polo do Centro, a gente tem Recicla Circo, das 15 às 17, 2 horinhas, mas, assim, para as crianças é como se tivesse passado em 10 minutos, sabe? Porque eles amam. Amanhã, às 17 horas, aqui no Polo do Morro do Algodão, tem Dança Vogue, que aí precisa se inscrever. O link tá lá no Instagram, que é Núcleo Atlântica, o Instagram. Aí, dia 25, tem Recicla Circo e Perna de Pau no Travessão, às 15 e às 18, respectivamente. Dia 26 de abril, tem Dança Vogue e Perna de Pau no Morro do Algodão e no Travessão. E aí, a minha oficina aqui, ó, eu tenho dois tipos de oficina, né? Eu tenho uma oficina de 3 horas, que é mais voltada para os adultos, que é uma oficina mais longa, mas que a gente vai treinar mais força mesmo, corporal. E eu tenho a oficina de 2 horas, que dura 2 dias, então é 2 dias, 2 horas cada dia, que é mais para criança, que a gente vai desenvolver mais brincadeira, eles não vão ficar tão cansados, né? Para dar uma descansada. Legal. Mas tem mais para aí. Tem mais? Dia 9 tem Recicla Circo no Pegorelli, Perna de Pau no Massaguaçu. Dia 10 de maio tem Dança Vogue, Perna de Pau. Dia 16 e 17 tem perna de pau, 23 e 24 perna de pau e 30 e 31 perna de pau. E aí tem no centro, no Perequê, no Massaguaçu, no Morro do Algodão. Eu não vou falar tudo, porque senão vai ficar muita coisa, mas lá no Instagram o pessoal consegue acompanhar, tem todas as datas, tá tudo divulgado já. Então as oficinas, então, nesse caso, são itinerantes, né? Você tá em vários... Elas não são... num local fixo, né? Elas você não têm duração de um ano. E ela não tem duração de um ano como a da Fundac, né? Ela fica itinerante e pontual. Pontual, né? Sim. Tá certo. Muito bem. Débora, a gente gostaria muito de permanecer aqui com você, né? O resto do jornal, batendo um papo sobre toda a arte cênica, que é fantástica. Parabenizar você e toda a equipe, tá?
por esse espetáculo maravilhoso aí que vocês estão realizando aí por toda a cidade. Só reforça então o convite para os nossos ouvintes de estarem lá amanhã, sábado, dia 12, e também no dia 13, no domingo, para acompanhar essa peça aí, que somos todos alvos. Posso falar as datas? Sim, claro, claro. Pessoal, galera de casa, convidar vocês amanhã, dia 12 de abril, às 15 horas no CRAS do Getuba e às 19 horas na Praça do Caiçara. E no domingo, dia 13, às 10 horas no Cid Tinga, às 15 na Praça do Travessão e às 19 lá em cima do Mirante do Camaroeiro para assistir a nossa peça. Todo mundo assistir a peça, prestar atenção na peça para depois poder voltar à final dela. A gente tem separado em Você blocos, pode adiantar, né? que tema que está sendo abordado, que vai ser abordado ou não? Ou é surpresa? Não, eu vou dar um spoilerzinho, bem levinho, sobre tá? que assunto que a gente tá falando do bendito querido do Jogo do Tigrinho, que aí é um tema bem pontual e bem importante da nossa sociedade. Tá. A gente fala da exploração do trabalhador, do proletariado. É um bloco sensível, bem sensível. E a gente fala do desaparecimento de pessoas. Das amizades, dos adolescentes. Esse é um bloco muito importante para os nossos jovens. Para eles, eu acho que é o principal. O principal, né? Então, pai, mãe, adolescentes que estão aí, vamos assistir e prestigiar aí o pessoal aí da peça Somos Todos Alvos, né? E foi um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? O prazer é meu, obrigado. Quando tiver oportunidade, tiver novidades a respeito de coisa, só dá um toque aqui pra gente, pra você voltar para divulgar aí pra gente. Posso dar um recadinho? Claro, fique à vontade. Pessoal, quando eu falei, né, das oficinas e tal, pra vocês irem ver, é pra vocês irem atrás do Instagram Núcleo Atlântica, com um CA no final. Tá. Porque lá a gente tem a divulgação das datas certinho, caso alguém não tenha conseguido anotar. Lá a gente tem os links pra fazer as oficinas. Lá a gente tem um pouquinho dos spoilers, dos personagens. Então a gente conta lá o que cada personagem de cada bloco vai fazer. Também tem um spoilerzinho lá, legal. E lá a gente coloca todas as novidades, sempre que aparecer alguma coisa, sempre que tiver uma oportunidade. E se vocês quiserem mandar um feedback depois de assistir a peça, também é sempre muito interessante pra gente. Muito importante. Então é isso, sigam a gente, ajudem a gente a engajar esse espetáculo que é tão legal. E quanto mais o público engaja, mais o governo entende que pode patrocinar a gente. Que tá dando certo e precisa incentivar cada vez mais, tá bom? Débora, aquele abraço para você, manda um abraço para todo o elenco, tá bom? E todo mundo prestigiando então lá a peça que vai acontecer aí nos bairros, né? Somos Todos Alvos. E você vai ter a oportunidade de ser o autor dessa peça do final, né? Então você que sonha em ser um dia um ator de teatro, já é grande oportunidade para você fazer, já dar o spoiler do final. Tá bom? Débora, aquele abraço, obrigado, viu? Obrigada aí. 9 horas e 38 minutos, a gente faz um rápido intervalo de apoio, na sequência a gente volta com o nosso Jornal da 8, falando aí das notícias regionais e também as locais. 9h32.